Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente com mais uma aula de português. Sou a professora Cleia da Rocha e hoje nós vamos continuar trabalhando com o livro Tecendo Linguagens. Novamente lembrando que quem não tem o livro não se preocupe, acompanhe as aulas, façam as atividades e depois vocês podem rever as atividades também no Aula Paraná. Tudo bem? Vamos começar? Hoje nós vamos retomar uma parte do poema Diversidade, da Tatiana Belink, que a gente viu na aula passada. Vamos também falar sobre a flexão dos adjetivos. Já vou explicar o que é essa flexão dos adjetivos, não se preocupem. E vamos então falar de todas as variações que os adjetivos sofrem ali, gênero, número e grau. Tudo bem? Vamos começar? Começo retomando aquela fala da aula anterior, que é sobre o respeito às diferenças. Ser diferente é normal, não é ruim, não é bom, é normal. Temos que respeitar as pessoas que são diferentes da gente. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos retomar o poema Diversidade, que vai falar sobre essas diferenças. Aqui, ó, lembram desse trechinho do poema que fala da cor da pele das pessoas? Então, aqui, quero que vocês observem, durante a leitura, as partes em vermelho, tudo bem? De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Ok? Observaram que nesse slide aqui, que nessa apresentação, não tem uma palavrinha em vermelho? Nós já vamos entender por quê. Vamos continuar? Antes quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos voltar no poema, depois voltamos naquele slide. Olha aqui. Aqui nós estamos falando nesse trecho, então, da aparência física das pessoas. E como as pessoas são diferentes na sua aparência física. Então, um tem a pele clara, o outro a pele escura. Um tem a fala, uma fala mais branda, uma fala mais calma, mais suave. Outro tem a fala mais dura, né? Uma voz às vezes mais rouca, que parece que a pessoa até está brava, mas é só um jeito de falar. Então aqui nós estamos tratando da aparência física das pessoas, tudo bem? Olha lá, aqui, vou falar dos olhos, do formato dos olhos, que é redondo, que é puxado. Vou falar também do formato do nariz. Novamente, então, estou falando das características físicas. Aqui também estou falando das características físicas. Um é magrelo, o outro é gordinho. Um é castanho, o outro é ruivinho. Tudo bem? Relembraram o poema? Vamos voltar agora no primeiro slide novamente. Olha aqui. Por que as palavras estão em vermelho? Porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Prestem bastante atenção. Vejam, eu tenho a palavra clara. Clara, ela está concordando, ela está no mesmo gênero, ela está no feminino igual à palavra pele. Por quê? A palavra pele, a gente diz a pele. A pele. Então, a gente fala que é um substantivo, que é o nome dessa parte que recobre o nosso corpo, e esse nome ele é feminino, é a pele. É por isso que as palavras que estão ligadas a esse substantivo também ficam no feminino, clara, escuro. Mesma coisa ocorre com a palavra fala. A gente diz a fala no feminino. E então a palavra que acompanha a fala, que é branda e dura, também ficam no feminino. Observaram?
E aqui? Aqui eu tenho palavras ou partes do corpo, substantivos, né, que são masculinos. Por quê? Porque eu digo o olho, eu digo o nariz, eu não digo a nariz, a olho. Então, aqui eu tenho substantivos masculinos e eu vou ter também o adjetivo masculino. Veja que está olho redondo, puxado. E o nariz? Pontudo, arrebitado. Tudo bem? Compreenderam? Vamos passar um pouquinho aqui. Aquele slide que a professora queria mostrar para vocês. Olha só, aqui eu escrevi isso que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que a pele, como eu digo a pele, que a palavra pele ela é um substantivo feminino. E que clara, que se liga a ela, é um adjetivo, mas por pele ser feminino, clara também fica no feminino. E o olho? Olho é o caso da palavra, do substantivo, que é masculino. Então, ele é substantivo, olha só. Por quê? Porque eu digo o olho. E o adjetivo que acompanha esse nome também fica no masculino. Entenderam? Aquilo que a professora falou, mas agora escrito. Olha só. O que é isso? Por que isso ocorre? Em língua portuguesa, nós dizemos que isso é a flexão de gênero. O que é isso? Isso quer dizer que quando eu tiver um substantivo feminino, o adjetivo vai ser feminino também. E se eu tiver um adjetivo masculino, tipo olho, o adjetivo vai ser masculino também. Então, como que fala lá no livrinho? A maioria dos adjetivos variam, mudam, se flexionam em feminino e masculino, de acordo com o substantivo. Tudo bem? Fácil, né? Há exceções? Muitas exceções a essa regra. Por exemplo, a palavra inteligente, que é o que define vocês que estão estudando aí bem bonitinho, fazendo as tarefas, prestando atenção. Olha só, eu posso dizer, era uma menina muito inteligente, e eu posso dizer, era um menino muito inteligente. Mudou a palavra inteligente? Não mudou. Então, isso ocorre muitas vezes na nossa língua. A palavra vai ser usada tanto para o feminino como para o masculino. Tudo bem? Ok? Fácil essa parte, né? Não se preocupem, porque à medida que vocês vão estudando, vão lendo, vocês vão aprendendo quais têm que mudar e quais podem ficar iguais para o feminino e o masculino. Tudo bem? E aí, vamos fazer um exercício? Olha só, é bem facinho, mas tem que prestar atenção. Vocês vão pegar este trecho, olho redondo, nariz pontudo. E o que vocês vão fazer? Substituir os termos olho e nariz por boca e orelha, tá? Substituindo ali olho por boca e nariz por orelha, como iriam ficar os adjetivos? Como que eles iam ficar? Em qual dessas formas? Tudo bem? Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos.
Tudo bem, pessoal? Conseguiram fazer? Lembra a dica que eu dei para vocês saberem qual a alternativa certa? É substituir. Então, olha lá, tem que substituir para saber qual a alternativa certa. Onde está o olho, você coloca boca. E onde está nariz, você coloca a orelha. Como ia ficar? Olha lá. Vamos lá? Boca redonda. Orelha pontuda. Observe que mudou. Foi de redondo para redonda e pontudo para pontuda. Por quê? Porque precisa fazer a concordância. E qual a alternativa que tem essa opção? A letra C, redonda e pontuda. Observe que as outras nenhum tem essa opção. Tudo bem? Acharam fácil esse exercício? Vamos continuar? E agora, observe novamente a estrofe. Olhe lá. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo e arrebitado. E agora eu vou dizer, por que ela está em vermelha? Essa é a anterior, porque aqui eu estou mostrando como se relaciona o adjetivo com o substantivo que está antes, por isso que está em vermelho. Olha lá, observou? O que ocorreria com os adjetivos, que são a parte em vermelho, se colocássemos os substantivos no plural? Tudo bem? Plural, mais de um. Plural é quando tem mais de um. Ok? Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Esse, pessoal, vocês vão responder no caderno. Então, anota no caderno rapidinho aí. Não precisa copiar a questão, só responde, tá bom?
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Quem não conseguiu fazer, não tem problema. Lembra que depois vocês podem rever essa aula lá no aplicativo da Aula Paraná, lá no YouTube, tudo bem? Olha só, o que aconteceria? Então, com aquelas palavras. Se eu colocasse os substantivos no plural. Então, plural, olho, olhos. Olhe lá, então, olhos redondos, olhos puxados, narizes, ao invés de nariz, narizes pontudos ou arrebitados. Isso é muito importante, pessoal. É bom que vocês aprendam desde já, enquanto vocês são pequenos ainda, porque esse é um erro que as pessoas cometem muito por desatenção quando vão escrever. Por quê? Porque quando nós falamos, a tendência é nós comermos mesmo. A gente não fala esse S no final, a gente acaba falando assim, ó, olhos redondo. E aí, quando a gente vai escrever, a gente esquece que tem que colocar o S. Então, tem que colocar o S. Se tá olhos, tem que ser olhos redondos. Tudo bem? Compreenderam? Olha só. O que vocês acabaram de ver é a flexão de número. O que é a flexão de número? Número, toda vez que aparecer, pessoal, nesse caso aqui de flexão de número, está relacionada ao plural, quando tem mais de um, e ao singular, tudo bem? Quando tem um só. Eu sei que olhos é um pouquinho complicado aí, porque todo mundo tem 2 olhos, né? Mas ali a autora usou olho no sentido assim de que cada pessoa tem um tipo de olho, tudo bem? É naquele sentido que está no singular. Olha só. Aí observe, então, os adjetivos eles vão variar de acordo com a quantidade, com o número do substantivo. Então, se eu tenho um nariz, é redondo. Se eu estiver falando de mais nariz, serão narizes redondos, ou, desculpa, redondos não, né? Ali está pontudos. Compreenderam? Então, agora vocês vão fazer no caderno mais um exercíciozinho. O que você vai fazer? Você vai reescrever essa estrofe que está aqui abaixo, passando os adjetivos para o plural. Tudo bem? Vai ter que fazer algumas adequações, mudanças para ficar correto. Tudo bem? Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos.
aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, esse dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que reescrever a frase toda. Olhe lá. Vamos lá? Como que teria que ficar? Uns, porque ao invés de um, vou ter uns. São magrelos, outros são gordinhos. Uns são castanhos, outros são ruivinhos. Tudo bem? Eu sei que vocês estão pensando aqui, você que já estudou bastante português, que esse uns e outros aqui, eles não são, professor, um substantivo. Você está certo, mas aqui eles estão tendo a função de substantivo, eles estão substituindo as pessoas, o substantivo pessoa. Então, aqui eles estão com a mesma função, é por isso que eles vão também mudar. Então, vai ficar, uns são magrelos, outros são gordinhos. Uns são castanhos, outros são ruivinhos. Então, toda a frase vai sofrer essa mudança. Entenderam? Olhe lá, agora nós vamos falar de uma coisa que é um pouco mais difícil. Prestem atenção. Nós vamos falar sobre o grau. Grau tem a ver, pessoal, quando é o caso do adjetivo, com a comparação. Tudo bem? E tem também ver com superlativo. Superlativo, vocês vão lembrar de super, de acima, de mais, para tentar entender, ok? Olhem lá, vamos retomar os dois versos do poema? Outro é gordinho. O que é esse outro é gordinho aqui? Estou falando de uma pessoa que é gordinha. Bem legal essa expressão dizer gordinho, gordinho não é expressão legal, né? Fica chamando as pessoas de gordinho. Vamos lembrar que é só porque a autora está descrevendo. Mas devemos evitar também, né, de ficar assim fazendo essa brincadeirinha, seu gordinho, você é gordinho. Ok? E aí então eu falo, outro é gordinho. Agora, se eu quiser fazer um comparativo, eu vou dizer, tem duas pessoas. Uma é mais gorda do que a outra. Ou tem uma pessoa que é mais gorda do que as outras que estão ali perto dele. Então, eu vou dizer, outro é mais gordo que todos. Tudo bem? E observe que aqui eu não estou fazendo um julgamento, não estou fazendo uma coisa assim de preconceito com a pessoa, não. Eu estou apenas descrevendo, ok? Porque há pessoas que são mais magras e há pessoas que são menos magras. Há pessoas que são mais gordas e outras que são menos gordas, tudo bem? E aí, então, quando eu digo outro é mais gordo que todos, eu estou fazendo um comparativo, ok? Estou comparando. E agora, na de baixo, um é tranquilo. Se eu quiser dizer que a pessoa é super tranquila, que ela é muito, muito tranquila, aí eu vou dizer assim, ó, um é tranquilíssimo, tranquilíssimo. Preste atenção nesse íssimo aqui, tá? Porque ele indica que a pessoa, ela está muito, aqui é tranquilo, mas a pessoa, por exemplo, ela está feliz, ela está felicíssimo, ok? A pessoa é muito aplicada, ela é aplicadíssimo. Então, esse íssimo indica superlativo, que ela é mais. E veja, aqui não estou comparando, não é ela e mais alguém. É ela em relação a ela mesma, tudo bem? E aí, vamos agora observar esse exercício aqui, vocês vão observar e vão fazer. Olhem só, bastante atenção aqui, porque vocês vão ter que observar quais estão no grau superlativo e quais estão no grau comparativo. Qual a alternativa que tem? O grau superlativo e comparativo. Tudo bem? Superlativo, o mais, mas o mais em relação a ele mesmo. E o comparativo, o mais em relação a alguém. Tudo bem? Vamos dar um tempinho para vocês fazerem? Já voltamos aqui para resolver.
Tudo bem, pessoal? Conseguiram resolver? Esse exercício, ele demanda um pouquinho de atenção, porque ele tem uma palavrinha aqui, que eu sei que vocês já aprenderam com a professora Gláucia, mas que eu vou retomar, que é o respectivamente. Olha só, o que é o respectivamente que está pedindo ali? Respectivamente é assim, o primeiro tem que se ligar com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, respectivamente é quando nós temos que manter a ordem entre os termos. Tudo bem? E olhe lá, como que vocês vão resolver esse exercício? Então, você tem que pensar, olho redondo, como que ficaria? E olho puxado, como que ficaria? Mas como ficaria em relação a quê? Olho redondo em relação ao superlativo. E olho puxado em relação ao comparativo. Como que eles vão ficar nessa relação? O que vocês fizeram? Essa é fácil, né? Olha só. Fácil porque só tem duas alternativas, mas ela exige essa reflexão de vocês, tudo bem? Olha só. Então, assim, respectivamente ia ficar olho redondo, olho redondíssimo. Lembra que o superlativo é o íssimo, íssimo? E olho puxado ia ficar olho no comparativo de olho mais puxado do que todos. Aliás, aqui está faltando, pessoal, de olho mais puxado do que todos. Está faltando do aqui. Entenderam? O que é o superlativo e o comparativo? Conseguiram resolver? Vamos observar esses dois versinhos aqui lá do texto, lá do poema. Nós já falamos sobre isso, mas vamos retomar? Observe, ó, outro é bonito, um é certinho. Lembra do inho que a gente comentou na aula passada? O inho, ele é usado no grau diminutivo, mas ele é usado, lembram? No sentido afetivo. Se recordam? Olha só. Então, a palavra certinha, ela está no grau diminutivo. O inho, tá? É diminutivo. Mas não é diminutivo no sentido negativo. É diminutivo no sentido afetivo, carinhoso. Olha lá, então vamos relembrar? Então, esse é um caso em que o adjetivo está na forma diminutiva para representar o jeito afetivo de falar, né? Ok? E aí? Já quase dei as respostas, né, desse aqui, quase dei a resposta para vocês. Mas olha lá, vamos fingir que vocês não viram que eu dei a resposta. Olha só, então você vai fazer esse exercício sobre o diminutivo, sobre o superlativo, retomando tudo que a gente fez aqui com esse trechinho do poema, tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos, tá?
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse? Como eu falei, aqui já coloquei a resposta, olha para vocês, mas aqui exigiu um raciocínio recuperando o que a gente aprendeu anteriormente sobre o grau. Por quê? Vocês marcaram diminutivo, com certeza, mas aí vocês precisaram pensar, será que é superlativo? E precisaram lembrar que o superlativo é quando tem o íssimo, tudo bem? E será que é comparativo? Vocês também chegaram à conclusão que não, porque o comparativo tem que comparar uma pessoa, uma característica à outra, tudo bem? E aí o que sobrou? Gordinho e ruivinho, eles são diminutivo. Esse inho, ele representa então um modo afetivo de falar. Em alguns casos, ele vai funcionar como a relação do tamanho mesmo, né? Por exemplo, se eu falo uma casa, tem casa, tem uma casinha. Posso estar falando do tamanho da casa, mas nesse caso é um diminutivo para falar então de uma forma mais carinhosa. Tudo bem? E aí, gostaram da aula de hoje? Então, eu trouxe agora para vocês, recuperando aquela mesma dica da aula anterior. Tudo bem? Olha só, então, tem lá a leitura do poema Diversidade, tem também indicações dos livrinhos, para quem quiser continuar lendo os poemas, conhecendo mais. Tudo bem? E na aula de hoje, então, nós aprendemos sobre os adjetivos e aprendemos sobre os adjetivos dentro daquele poema Diversidade. Vimos como esses adjetivos eles mudam dependendo da palavra, do substantivo que estiver antes. Eles mudam em feminino e masculino, eles mudam em singular e plural e eles mudam também em comparativo, superlativo e também vimos o caso do diminutivo. Tudo bem? Obrigada, gente, e até mais.